A minha trajetória iniciou-se lá no Colégio Dedo Verde. Ela está fazendo hoje 19 anos, 8 meses e 21 dias. Sou professor da Farol desde 2008, agosto de 2008. A minha história com a faculdade, ela existe há 18 anos. Hoje não me vejo trabalhando em outra coisa, enfim, fazendo outra coisa que não seja sendo professor aqui na Farol, é onde eu mais me realizo profissionalmente. A Farol, ela marcou e marca minha vida até hoje. A maior herança que a gente pode deixar é o nosso legado. Tem aquele ditado que uma andorinha só não faz verão. Tem que vestir a camisa, porque é muito gratificante em nossas vidas. E o que eu tenho só a agradecer, e eu faço questão de falar, Eu me sinto muito honrado de fazer parte da família Farol. E comecei como porteiro um bom tempo. Aí depois me passaram do departamento audiovisual para me atender os professores em sala de aula com equipamento. No ano de 2003, em outubro, eu comecei a trabalhar. Eu comecei uns 4 meses antes, uns 3 meses, porque a Farol comprou os móveis, as cadeiras, carteira, toda desmontada. Veio 2 caminhões de carga, sobrou para mim fazer a montagem delas, colocar o patrimônio. Inclusive, o primeiro patrimônio da Farol é aquela plaquinha azul, que é ruim de identificar. Isso foi em 2003, de outubro até começar as aulas em fevereiro de 2004. Aí começou aquela longa trajetória da pós-graduação aqui mesmo na instituição, com os alojamentos dos acadêmicos. A gente tinha que organizar as salas de aula, empilhar todas as carteiras, colocar os colchões para os alunos dormir e descansar para o próximo dia, que todas as vezes era os final de semana. Em 2005, eu me inscrevi para fazer a pós-graduação aqui na Farol, então eu fiz Direito Processual Civil, foi a primeira pós-graduação em Direito que teve na Farol, e logo em seguida, a partir de 2008, então, eu comecei a trabalhar como professor, fui coordenador de curso do Direito durante 2 períodos, continuo até hoje na docência aqui na Farol. Eu iniciei como secretária, fui professora da graduação e da pós-graduação e hoje atuo no departamento financeiro, na verdade há quase 10 anos. Eu iniciei aqui no ano de 2005, através de um convite formulado pela Dona Benta, pessoa a qual eu tenho uma enorme gratidão. Dona Benta foi a pessoa que me ofertou a primeira oportunidade de emprego. Nestes 18 anos, junto da família Pérez e Betiol, eu pude crescer profissionalmente e também como pessoa, Eu fui acadêmica da graduação, fui acadêmica da pós-graduação. Recentemente ingressei no mercado profissional da área do direito. Existiram épocas em que eu estava dentro da faculdade em 3 turnos, manhã, tarde e noite, trabalhando e me graduando. Nos finais de semana, cursando pós-graduação. Depois, em outros momentos, eu fui professora da pós-graduação também. Então, a Farol é minha segunda casa. Na verdade, eu tenho certeza que em algumas épocas da minha vida, eu estive mais dentro da Farol do que fora da Farol. Eu comecei aqui na Farol como professor a partir de um convite de um grande amigo, O professor Emerson Boritz. A gente ia junto no ônibus para Cacoal, quando ele fazia faculdade de Ciências Contábeis, eu fazia faculdade de Direito, então a gente começou ali uma amizade. E um dia, a gente conversando lá na Cefim, eu compartilhei com ele que eu tinha a vontade de ser professor, mas não sabia se isso era realmente a minha aptidão. E passado um tempo, acho que uns 2 anos depois dessa nossa conversa, ele fez um convite para eu vir trabalhar na Farol, a princípio para trabalhar disciplinas de Direito no curso de Ciências Contábeis. À época, o professor Emerson era coordenador do curso de Ciências Contábeis. Passei por uma banca avaliadora, foram 3 professores, o professor Davis, a professora Simone e o professor Emerson Boritz fizeram parte dessa banca. Escolheram um tema, eu preparei uma aula e a partir disso eu fui contratado então para trabalhar no curso de Ciências Contábeis. E aí nesse período um professor tinha começado o curso de Direito. A primeira turma de Direito estava começando, ia começar o 2º semestre. E nesse período eu fui convidado também para começar a trabalhar tanto no curso de Ciências Contábeis como no curso de Direito. E um momento também muito marcante da minha vida foi quando os alunos de cada curso, eles escolheriam um funcionário para homenagear. Graças a Deus eu fui homenageado várias vezes, contábeis, psicologia, direito. Isso é muito gratificante e a gente se sente muito honrado de saber que eles gostam da gente e a gente está prestando um ótimo e um bom serviço. Ao longo desses 18 anos, eu pude acompanhar e auxiliar toda a evolução da faculdade. Todos os alunos que entraram, concluíram a sua graduação, que atuam hoje no mercado de trabalho, os que não puderam continuar conosco, funcionários que ingressaram, que saíram, a evolução da estrutura da faculdade, o crescimento. Eu não lembro a data exatamente, mas se não me engano foi em 2012, eu fui convidado pelos mantenedores para assumir a coordenação do curso de Direito. Fui
responsável por todo o processo do reconhecimento do curso de Direito, né? Além de cuidar dos alunos, além de cuidar da instituição, a gente cuidou também dessa parte do reconhecimento do curso de Direito. Nós tivemos a felicidade de, na época, né, o curso de Direito ser reconhecido com a nota 5, que era a nota máxima do MEC. Então a gente ficou muito feliz com isso. Outra coisa muito marcante na minha vida foi em 2015, que a minha filha Daiane da Silva Borges, né, ingressou na faculdade. Foi a primeira turma de engenharia civil, ela se formou, 5 anos de estudo, depois mais 2 anos de pós-graduação. Inclusive, ela está trabalhando fora do estado, né, está no mercado de trabalho, e agradeço muito a Farol por ter dado esse apoio. Alguns momentos que foram muito especiais, acho que o primeiro e o mais marcante de todos, acredito que para a instituição também foi muito marcante, foi esse processo do reconhecimento do curso de Direito. Nós éramos muito desacreditados na época, principalmente pelas pessoas de fora, pelas pessoas que não conheciam a gente. Eu lembro que eu participei, né, desse processo, eu estive em Brasília, na OAB, que tem uma parte desse processo que é lá no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Então, nós fomos lá, apresentamos o curso, apresentamos a nossa realidade, mostramos aquilo que a gente fazia aqui. E a gente foi praticamente humilhado lá, né? Fomos escorraçados lá, enfim. Aquelas pessoas, aqueles conselheiros que participaram não acreditaram na gente, não ouviram a gente como deveriam. Então a gente saiu de lá muito triste, muito abatido. Mas sabemos que estávamos fazendo um bom processo. Então a gente não baixou a guarda, a gente continuou trabalhando, continuou fazendo aquilo que é necessário. E quando a gente recebeu a visita dos avaliadores do MEC, uma das visitas mais difíceis que a gente já teve aqui na instituição, cobravam bastante a gente, exigiam explicações, mas quando a gente passou por esse processo e aí logo em seguida veio a nota, né, que a gente viu que foi aprovado e com a nota de excelência, então a gente ficou tranquilo. A gente viu que o nosso trabalho estava sendo bem feito, enquanto instituição, enquanto Farol, enquanto toda a equipe de trabalho, todos os professores, equipe técnica, enfim, todos os funcionários da Farol abraçaram de fato essa causa e todos trabalharam o curso ser um curso de excelência. Muitos momentos marcaram a minha trajetória na Faculdade Farol. O mais marcante foi ver os meus colegas da cidade, os empresários, conquistarem a tão sonhada graduação. A Farol, ela trouxe a realização do sonho de muitas pessoas que moravam e que moram em Rolim de Moura. Pessoas pioneiras e não podiam buscar a graduação em outra cidade, bem como não tiveram a oportunidade de ingressar à graduação numa faculdade federal. No passado, nós tínhamos a opção de estudar na Unir, que eram vagas limitadas. Outras pessoas depois podiam ir para Cacoal ou de Paraná se graduarem. Porém, a grande maioria dos moradores não tinham essa possibilidade. E a Farol, ela pôde trazer isso para a vida de todos os rolimorenses. Fico muito orgulhoso de fazer parte dessa história tão bonita que a Farol construiu em Rolim de Moura. Uma instituição de ensino originada nas mãos e nas mentes de pessoas tão importantes para a nossa cidade, como é a família Pérez, como é a família Betiol. Sempre se dedicaram à educação, pessoas que têm como principal característica, né, buscar qualidade de ensino. Fazer parte dessa equipe, a gente sempre diz aqui, e é de fato uma verdade, fazer parte dessa família Farol, a gente de verdade é uma família. Como toda família, às vezes a gente tem uma ou outra desentendimento, mas a gente sempre procurando o melhor, o crescimento para todos. Os profissionais no mercado, egressos, pessoas que foram nossos alunos aqui, se tornando juiz, promotor, sendo advogados de referência na cidade, trabalhando em grandes escritórios de advocacia, em municípios, em entidade de administração pública, a gente fica muito feliz, porque a gente percebe que nós podemos plantar a sementinha. A maior herança que a gente pode deixar é o nosso legado. Então, fazer parte da Farol permitiu que eu deixasse um pouquinho desse legado, né? Que a gente pudesse influenciar um pouquinho na vida das pessoas e, principalmente, ajudá-las a se tornarem pessoas melhores. A gente não preocupa apenas com conhecimento, mas sim com cidadãos, com pessoas de bem que a gente coloca no mercado de trabalho. Fazendo parte dessa história, ao longo dos 19 anos e pouco, a gente teve muito que aprender, claro, não sou melhor do que ninguém, mas graças a Deus foi uma família que me acolheu muito bem. A hora que eu mais precisei da Faculdade Farol, ela me apoiou muito, mas muito mesmo. Me sinto muito bem porque é uma família que acolhe a outra. Muitas pessoas enxergam a Farol como um negócio. Na verdade, não é. A faculdade, ela trouxe a possibilidade, ela materializa o acesso à educação, ela materializou esse sonho do passado. A gente precisa reconhecer a importância do nascimento da faculdade, sem contar a possibilidade de geração de empregos. Eu sou uma pessoa que iniciei minha vida profissional aqui na faculdade. Continuo acreditando que, de fato, a Farol continua sendo, né, aquela instituição que eu acredito
acreditava lá quando eu cheguei aqui, de ter essa visão de não apenas de ser um comércio, de ser uma empresa, mas principalmente de plantar sementes para o futuro da nossa cidade. Eu moro aqui em Rolim de Moura já desde 85, então conheço a cidade, vi o quanto a cidade se desenvolveu nesse período e principalmente o quanto a Farol participa desse processo de desenvolvimento de Rolim de Moura, principalmente nos últimos anos. Me sinto muito orgulhosa em fazer parte da história da Farol. A trajetória da Farol pôde me trazer muitas conquistas, conquistas profissionais, conquistas pessoais. Hoje eu agradeço muito a Farol pela profissional que me tornei e pela profissional que eu me tornarei. Foram uns longos anos, 19 anos e pouco nessa trajetória, que só tenho o prazer a dizer que me sinto honrado de estar fazendo parte dessa família Farol.